Então, gente, eu vou falar aqui hoje sobre como foi a primeira semana pra mim em Corner Brook. A primeira semana pra mim foi muito doido. Pensa que você se sente como um peixe fora d'água. Você tá num país diferente, com uma língua diferente, e eu tava vivendo com uma família diferente. Eu fui pra casa de gente estranha, gente que eu não conhecia, gente que eu não fazia ideia quem era. Eu não sabia se eu seria muito bem tratado lá ou se eu seria mal tratado. Graças a Deus eu fui bem tratado, porque falam que homestay é uma roleta russa. Você pode pegar uma família muito boa, que te trata muito bem, que você dá super certo. Você pode pegar uma família de gente que não é muito legal, que não vai te tratar muito bem. Deu muito sorte que a Trudy, minha host mother, foi uma pessoa maravilhosa, me tratou muito bem. A primeira, né? Porque a segunda família eu tive problemas, depois eu falo isso num vídeo. E, cara, tipo assim, eu dei muito sorte nisso. Mas assim, pensa que, cara, tipo, beleza. País estranho, língua estranha, tem que ir pra uma escola com gente estranha que não conhece ninguém, não fala nem o idioma direito. Aí você fica, tipo, nervoso, né? Porque você é inserido numa rotina nova. Eu acho que o primeiro mês é o pior. Depois do primeiro mês você pega um pouco, né? A rotina, você se acostuma. Porque assim, primeiro eu tive que chegar lá, eu tive que entender como é que o transporte público funciona lá, como é que a escola funciona lá, como é que a sociedade lá funciona, tipo, o que é normal para as pessoas fazerem lá, o que eu não devo fazer lá. Por exemplo, uma coisa que pra mim foi estranha, lá as pessoas não cumprimentam tocando assim. A não ser se você for amigo próximo de alguém. Aí o cara é teu mano, você vai cumprimentar. Se você não conhece muita pessoa, você não vai cumprimentar. Você só fala hi, tipo, você mantém sua distância. No início eu achava que as pessoas não iam cumprimentar, então às vezes eu fazia assim e a pessoa ficava, tipo, não fazia nada, ficava no vácuo, ficava me olhando, tipo, ficava me olhando estranho, tá ligado? Era meio muito bizarro, muito bizarro. Mas não tinha muito o que fazer sobre isso, eu tive só que me acostumar. As pessoas não se abraçam lá, não tem essa proximidade, sabe? As pessoas são, cada uma ficar mais na sua. E isso foi muito estranho pra mim no começo. A comida foi uma coisa que pegou muito pra mim lá. Ter que comer coisas completamente diferentes, principalmente porcaria lá de comer muita junk food. Foi uma coisa que eu senti falta da comida fresca e gostosa daqui no Brasil, que não faz tão mal. Então assim, essa minha primeira semana, cara, foi bizarro, porque eu tava tendo que me acostumar com as regras da casa que eu tava morando. Que, assim, também, você tá morando com gente diferente, você tem que se adaptar às regras deles, né? Mas que você esteja pagando pra morar lá, você não, tipo, você não é um serviço de hotel, não é tipo, nossa, você tá pagando, você vai ter tudo ali. Não, você tem que ajudar com as coisas da casa, você tem que fazer suas coisas também, entendeu? Tipo, você meio que tá sendo adotado pra ser o filho deles. Então, meio que, por exemplo, eu meio que fui adotado por um ano pra ser o filho da minha host mother. Meio que você, como se você entrasse mesmo na família, entendeu? E aí, cara, pô, eu tive que me acostumar com os costumes deles. Lá no Canadá, eles têm uma cultura muito forte de jantar juntos. É o supper. Que eles chamam, pelo menos em Newfoundland, eles chamam de supper, no resto chama de dinner, né, em outros lugares. Então lá, você tinha ceia lá, toda noite, geralmente, eles tinham essa cultura de, ó, você vai sentar e vai jantar com a gente. E, pô, eu, por exemplo, fui criado por uma mãe solteira. E, cara, tipo, minha mãe sempre trabalhou muito, cada um fazia as suas coisas, entendeu? Assim, minha mãe, a gente sempre se deu bem, mas assim, tipo assim, eu saía pra comer com minha mãe de vez em quando, mas do dia a dia, eu comia no meu canto, minha mãe comia na dela, e tava bem. Lá não, lá, tipo, eu tinha que toda noite sentar, comer com eles, conversar, falar de como é que foi meu dia, o que é uma coisa legal, mas às vezes era meio chato. Assim, depende da família, por exemplo, a primeira família que eu fiquei, era tranquilo, um dia ou outro, se eu não quisesse jantar com eles, eu fosse jantar com amigos, eu sair, eles não se importavam, né? Mas a segunda família que eu fiquei, nossa, eles ficavam putos se às vezes eu não fosse jantar com eles, sabe? Tipo, é meio chato você ter que jantar todo dia com a família, né? Ainda mais pra mim, porque, pô, eu sou filho único, né? Criado com mãe solteira, eu sempre tive muita liberdade com relação a isso. Minha mãe sempre me deu muita liberdade. Eu nunca tive que almoçar, jantar com outras pessoas, fazer esse tipo de coisa. Então, eu sempre tive muita liberdade. Minha mãe sempre me deu muita liberdade. E isso que eu acho muito incrível. Minha mãe sempre me deu muita liberdade, muita autonomia. E lá eu perdi boa parte dessa autonomia e liberdade, principalmente no segundo intercâmbio, né? Foi que eu mais tive problemas, que a cidade menorzinha lá de Corner Brook não tinha tantas regras. A outra cidade que eu fiquei, Nanaimo, o programa deles tinha regra demais. Depois eu vou falar um vídeo reclamando basicamente de todas as regras, que eles tinham muita regra. Tipo, você perde sua autonomia, porque, cara, tipo assim, por exemplo,
dependendo não pode ter curfew. Graças a Deus no Corner Brook não tinha curfew, nem eu nem os outros estudantes internacionais, a gente podia andar de madrugada, a cidade era muito tranquila. No segundo tinha curfew, eu vou fazer um vídeo falando sobre só o segundo. Mas sobre o Corner Brook, assim, mesmo eles sendo bem flexíveis, tinha mais regras. Eu tinha que dar satisfação toda hora, coisa que com a minha mãe não preciso. Eu me confio bastante em mim, eu tinha que dar satisfação de vez em quando. Lá, toda hora eu tinha que falar o que eu tava fazendo pra minha host mother, com quem eu tava. Assim, eu tinha que dar um feedback muito grande de como é que eu tava, de o que eu tava fazendo. E tinha certas coisas que aqui no Brasil, por exemplo, eu poderia fazer, lá eu não posso. Porque tem regras, sabe? Então, tipo, nossa, você não pode fazer certas coisas, então você fica mais limitado. Isso é uma coisa chata. Me adaptar a essas coisas foi muito difícil, porque eu sempre tive muita liberdade, sempre pude fazer meio que o que eu quero, vai assim, sem quebrar nenhuma regra, nenhuma lei, sempre pude fazer o que eu quero. Lá não, lá, mesmo sendo coisas que não são erradas, tem certas coisas que você não pode fazer como intercambista, porque se você faz, você tem punições, você pode até ser deportado, dependendo do que você faz. Então, tipo, tinha muitas dessas regras chatas que eu não podia fazer lá. E aí, pô, eu tive que, né, pô, beleza, tive que me adaptar a uma porrada de regra que não precisava antes. Tinha que ficar dando satisfação toda hora, isso é um saco. Tinha que me adaptar às regras da casa, que era de limpeza, de conduta também, né, que era um saco as pessoas. Isso na escola, eu tive muitas dificuldades para fazer amigos lá, principalmente no começo. Meu segundo ano foi tranquilo, mas meu primeiro ano, que eu não sabia inglês, eu não sabia como é que funcionava lá para se tomar com as pessoas. E eu sempre fui um cara tímido, sempre fui um cara de ficar mais na minha. Eu também era meio estranho. Eu não sabia fazer amizade com as pessoas, tipo, não sabia interagir com os outros direito. Eu sempre tive poucos amigos quando era mais novo. Graças a Deus melhorei isso agora, mas tipo, aí você pensa, cara, tipo, você é obrigado a interagir com as pessoas, né? E aí foi difícil, essa primeira semana foi muito chato, porque foi um baque muito grande. Eu tive que me adaptar a muita coisa de uma vez, tudo diferente, tinha que ficar me forçando toda hora, porque muitas vezes, às vezes eu queria comentar alguma coisa ou reclamar de alguma coisa, eu não sabia como é que eu fazia pra falar. E as pessoas não me entendiam, e tipo assim, às vezes, por exemplo, quando você tá aprendendo idioma, mano, às vezes você fala devagar, você não fala direito, por exemplo, lá no Canadá as pessoas não estão. Tem muita gente que aprende francês, mas a maioria das pessoas não aprende, não tem o segundo idioma. E as pessoas são meio ignorantes em relação ao mundo, em relação às coisas fora do Canadá. Isso é um fato. Então assim, pô, você tá falando devagar, ou você tá falando estranho, a pessoa acha que você tem problema mental, assim. E aí ela te trata diferente, te trata estranho, sabe? Tipo, no começo, às vezes as pessoas falavam como se eu tivesse algum problema, sabe? Tipo, isso é uma situação muito chata. É muito chato isso, sabe? Tipo, ó, não tô atacando nem falando mal de quem tem debilidades mentais, tá? Eu tô só comentando que, assim, você quer às vezes ter uma conversa com alguém, ou você quer perguntar alguma coisa, e é um saco quando te tratam como se fosse uma pessoa que tivesse, sabe, tipo, problemas, assim, e falam estranho com você, ou às vezes não entendem sua pergunta, a pessoa pede pra você repetir, tem que repetir 20 vezes, a pessoa não entende, e às vezes você não tá falando nem errado, cara. Você, às vezes, tipo assim, você tem um sotaque diferente, e esse pessoal, por exemplo, pessoas de interior, eles têm um sotaque muito diferente também, eles têm um dialeto lá deles, eles não conseguem te entender, parece que eles nem tentam te entender, então é muito bizarro. E, mano, isso é muito chato, isso é um saco, de verdade. Então, essa primeira semana foi pra mim, acho que foi uma das melhores e uma das piores ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você tá conhecendo gente nova, você tá conhecendo lugares novos, você tá vendo muita coisa legal, você também tá tendo que passar por muita coisa chata ao mesmo tempo. Você tá tendo que se adaptar a muita coisa diferente. Por exemplo, eu que sempre morei só eu e minha mãe, tive sempre a casa mais vazia, tive muita coisa pra mim. Lá eu tive que morar com... Tinha meu host mother, tinha o namorado dela que meio que morava lá. Tinha o meu host brother, que era o Brandon, que era o filho dela, e tinha o Samuel, que era outro host brother chinês. E aí, cara, tinha que morar com muita gente, tipo, tinha um banheiro. Eu sempre tive, tipo, já morei, né, aqui, graças a Deus, sempre tive vida de classe média alta, mais ou menos. Então, cara, eu sempre tive, sempre tive um banheiro pra mim, sempre tive uma suíte. Lá era um banheiro pra 5 negros. Então, assim, isso também era muito chato, porque tinha que ver a hora de tomar banho, você tinha que tomar muito cuidado com, tipo, por exemplo, eu sempre deixava a tampa do banheiro em pé, né? E, tipo, tinha só uma mulher na casa, né, que era meu mother, o resto era tudo homem. Mano, ela ficava muito puta, porque, cara, tipo, ela ficava sempre brigando pra abaixar a tampa do vaso, abaixa a tampa do vaso. Eu esquecia, os outros esqueciam, às vezes algum homem mijava fora um pouco.
E ela que limpava uma parte da casa, ela fazia tudo lá pra todo mundo. Então, assim, eu me sentia mal às vezes, porque às vezes eu vacilava com ela e ela cuidava muito bem de mim. Então, sabe, essas minúcias parece bobo, são poucas coisas, mas são tantas poucas coisas que essas poucas coisas se tornam muitas coisas e acaba ficando uma situação muito chata, sabe? Então, bom, essa foi a minha primeira semana e essas foram as coisas mais difíceis pra mim, de me acostumar, me adaptar. E aí você pergunta, pô, beleza, o que pegou mais? Pra mim foi fazer amizade e comida. E me adaptar a casa. Foram essas três coisas que mais me quebraram lá.